Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula com o professor Luciano Valadares e hoje eu vou estar falando com vocês aqui sobre introdução à transformação digital. Bom, então antes da gente falar, sobre transformação digital, a gente tem que conceituar, o que é transformação digital. Então, a transformação digital é um processo pela qual as organizações não fazem uso da tecnologia somente para melhorar o desempenho das operações e aumentar o alcance dos clientes por meio da divulgação de seus produtos e serviços e garantindo resultados melhores. Ela também serve para propulsar mudanças estruturais e de cultura e revolucionar o pensamento em relação à tecnologia. E aí a gente então tem as três fases do processo tecnológico até o momento. Por que até o momento? Porque essa transformação ela não para, Ela vai o tempo todo aí, como dizem, foguete não tem ré. Então na fase 1 teve a digitização, a transição da informação analógica para uma forma digital, representada por meio da conversão de objetos em valores binários, zeros e uns, para que pudessem ser compreendidos pelos computadores e pelas máquinas. Diversas empresas, principalmente ligadas a indústrias, foram beneficiadas com a forma como as informações passaram a ser armazenadas e processadas. Então, esse monte de papel que tinha foram transformados aí para zeros e uns para que os computadores pudessem ler e depois, principalmente, pudessem informar novamente o que estava escrito ali. Já na fase 2, a gente tem a digitalização. Então, o conceito mais amplo, ela consiste em diversas mudanças reais que a tecnologia trouxe para as organizações. A partir de então, surgiram conceitos avançados de diversos modelos de serviço. Tais modelos não apenas direcionavam as organizações a utilizar a tecnologia, mas também envolviam as mudanças que tal tecnologia podia representar. E na fase 3, transformação digital, que é a nossa atual. Embora a transformação, quando a gente fala de transformação digital, a transformação não para. Resultando em oportunidades ligando tanto aos padrões organizacionais quanto às barreiras culturais, tais oportunidades eram implementadas internamente, sendo esse resultado de todo o processo tecnológico. Bom, então, os pilares da transformação digital, o que sustenta toda essa transformação digital que a gente está enfrentando hoje e a gente já vem enfrentando aí ao longo de todo esse século. Primeiro é a gestão. Então, é definida a forma como a organização conduz o seu negócio, influenciado pelas etapas que tornam determinadas atividades organizadas da melhor forma possível. Um outro pilar é a infraestrutura. Tem como principal objetivo servir como base para que os serviços estejam funcionais. Um outro pilar que existe são as pessoas. Nada existem sem as pessoas. As pessoas são importantes para o processo, as pessoas devem fazer parte do processo. Então, apesar da transformação digital envolver a forma como as tarefas podem ser aprimoradas, otimizadas e agilizadas por meio da tecnologia, o fator humano é o meio mais importante. Afinal, para que todas as funcionalidades do sistema estejam configuradas, é necessário que o sistema seja implementado e programado, permitindo a manipulação das informações. E quem é que vai fazer isso? São as pessoas. A gente está falando muito de inteligência artificial, mas ainda mesmo a inteligência artificial, quem criam são as pessoas. Daí a sua importância. Dificuldades e desafios da transformação digital. Então, a transformação digital inclui o uso de tecnologias e ferramentas como software, aplicativos e mídias sociais para obter o melhor desempenho na organização. Esse processo trata a empresa como um todo, gerando grandes mudanças em sua estrutura. No entanto, a transformação digital não é apenas benéfica, ela também enfrenta alguns desafios. E aí os desafios são esses que aparecem aí no quadro. Então a gente tem aí, deixa eu pegar aqui o meu apontador laser, vocês que acompanham as minhas aulas sabem que eu gosto disso. Então temos aí, primeiro, o desafio e a ação. Então temos aí o gerenciamento do tempo, que é o desafio, e a ação é o controle de necessidades com base no tempo disponível.
Outro desafio é o conhecimento tecnológico. E a ação é a visão superficial de alguns líderes e gestores sobre essa tecnologia. Outro desafio é o investimento financeiro. Realizar investimentos adequados para que possa alcançar o sucesso e a transformação. Outro desafio é a alteração da estrutura organizacional das empresas. Então, alterar pontos que podem afetar a cultura organizacional. E o último desafio aí é a concorrência. Então, trabalhar em um novo modelo, valorizando a relação com os clientes e parceiros, apesar da ampla concorrência. Então, esses são os desafios aí que a transformação está até transformação digita aí, vocês me perdoem, mas é digital. Então, a transformação digital enfrenta aí esses desafios. Bom, princípios da transformação digital, então, nas organizações. Então, é evidente que a tecnologia mudou as nossas vidas. Ela transformou a maneira de pensar no mundo corporativo, onde tradicionalmente o processo de dados era limitado e o grande volume de informações era um problema para o negócio. Então, a gente tinha muito dado, mas como é que lê isso tudo, né? Então, aí a digitalização, né, a transformação digital melhorou muito isso para a gente. E aí, os domínios da transformação digital, adaptada aí de Roger de 2017, traz que a gente tem aí os clientes, a inovação, o valor, a competição e os dados, e isso num ciclo aí infinito, né, que a gente roda o tempo todo. E aí a gente vai conhecer cada um deles um pouco mais detalhado. Então, o primeiro que a gente tem aí são os clientes. Então, de acordo com o Roger, os clientes são o primeiro domínio da transformação digital. Mesmo antes dela ocorrer, os clientes sempre foram o foco das organizações que direcionavam suas ações de marketing para conquistar o maior nível de clientes no ramo em que atua. Nesse ponto, quanto maior fosse o interesse do produto ou serviço oferecido, melhor. A ação de conquistar em massa e promover grandes interesses no mercado sempre foi o principal foco nos negócios. Depois a gente tem a questão da inovação. Então, diferentemente da área analógica, a inovação tornou-se um dos domínios da transformação digital, permitindo que novas ideias pudessem ser desenvolvidas de forma contínua. As melhorias são aplicadas mesmo depois do lançamento de uma solução, com base no feedback dos clientes, como uma abordagem ativa que minimiza os custos da criação dos produtos e torna possível que os próprios clientes possam validar as decisões tomadas em relação às mudanças. O outro aí é o valor. Então, o valor é o domínio ligado diretamente à inovação. Sem a transformação tecnológica, as organizações desenvolviam um produto ou serviço que ofereciam de forma constante. O velho ditado, em time que está ganhando não se mexe, definia a forma como as organizações conduziam o negócio. Ou seja, não tinha inovação nenhuma. Estava vendendo, mesmo que ele fosse o único no mercado, ele não procurava melhorar. Lembrando que isso aí, na década de 90, quebrou muita empresa no Brasil, quando a gente pegou a nossa economia, que era fechada, e abriu ela para o mundo, e aí a gente não conseguiu competir com a inovação vindo de fora. Competição foi um dos domínios mais amplos que surgiu com a transformação digital. Na era analógica, somente eram concorrentes aqueles que atuavam no mesmo mercado e tinham como foco o mesmo público-alvo, ou seja, a mesma região. De acordo com Roger, existia cooperação somente entre empresas que desempenhavam seu papel com base no fornecimento de serviços de terceiros, que eram peças fundamentais para o seu crescimento. Atualmente, os segmentos de negócios estão cada vez mais próximos, o que faz ou o que fez que a concorrência se tornasse assimétrica. Então você vê, antigamente, para eu estar falando para vocês aqui, a gente teria que estar na mesma sala, na mesma região, onde a gente pudesse se encontrar. Então hoje não, eu posso falar para o mundo aqui através dessa videoaula aqui, para que todos tenham o mesmo conhecimento. Lógico, aqueles que o buscarem. E a gente tem aí o último, que são os dados. Então, os dados representam a forma como as empresas produzem, gerenciam e usam informações construídas por pessoas e sistemas. Até algum tempo atrás, os dados eram armazenados de forma mais limitada, por meio de inventários físicos e arquivos que eram parte dos próprios processos de negócio e das diversas etapas em que eram tratados, até o ponto em que as decisões
eram tomadas. Então, como é que está ali, né? Os dados representavam a forma como as empresas produzem, gerenciam e usam informações. Então, a gente tem uma máxima aí, né? Que a gente tem os dados que são transformados em informações que estão transformados em conhecimento. E aí, a tecnologia, óbvio, né? Tornou muito mais fácil tanto a coleta, a transformação e gerar o conhecimento dos dados. Então, o dado aí também é um domínio da transformação digital. Bom, muito bem, espero que você tenha gostado da aula aí, que você esteja gostando do canal. Não deixe de se inscrever, porque a gente sempre tem novidade, né? E você acionando lá o sininho, você sempre vai estar caminhando junto com a gente aqui. Fica um grande abraço, professor Luciano. Até logo. Tchau, tchau.